Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui mais uma vez. Repercutiu pouco aqui no Brasil uma entrevista em que o Filipe Luís dá ao conglomerado Marca, conglomerado que é um dos mais importantes em notícias esportivas da Espanha e até mesmo da Europa. E o Filipe Luís nessa entrevista dá alguns sinais importantes sobre o que ele deseja da carreira, fala sobre por que ele voltou ao Brasil, fala sobre o que ele pretende a partir de agora e mais do que isso, ainda fala um pouquinho sobre um conselho que El Cholo Simeone dá sobre o posicionamento dele no Flamengo. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de agora. Mas antes, deixa eu te fazer aquele pedido clássico. Aliás, pedido ainda não, deixa eu mandar um abraço. Eu falei no vídeo de ontem que eu sempre vou mandar agora, vou mandar um salve pra galera que tá comigo, que deixa os comentários aqui pedindo. Pô, Vinícius, manda um abraço pra minha galera do WhatsApp que torce pro Flamengo, ou pra meu grupo de torcidas aqui. Ontem a gente já começou, eu vou mandar um abraço de hoje, vai para o Rondon Alves, tá com a gente desde o início do canal, comenta tudo, faz o possível para ajudar com que o canal cresça, então fica meu abraço, saudações rubro-negras, meu amigo. Então vamos lá, mas antes, aquele pedido clássico, agora sim, abraço dado. Quem quiser, só botar nos comentários aqui que eu vou fazendo aí nos próximos vídeos. Mas antes, pedido clássico, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber o conteúdo sempre em primeira mão. E mais que isso, deixa seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bom, eu separei algumas frases do Filipe Luís nessa entrevista ao conglomerado Marca que eu queria trazer para vocês, achei bem interessante, acho que ele dá bons sinais. O Filipe Luís é um cara diferente, bem maduro, ele é muito acima da média dos jogadores que a gente encontra aqui no futebol brasileiro. Eu achei a entrevista, é uma entrevista curtinha, mas muito interessante. E aí na primeira pergunta que a repórter faz, ela pergunta por que abandonou a Europa e foi ao Brasil, o Filipe. E aí ele responde: vim ao Brasil porque tenho muito medo de me aposentar. Ele deixa entender nas entrelinhas que na Europa ele já não teria condição de jogar nas grandes equipes, no altíssimo nível europeu, e que aqui no Brasil ele consegue, como conseguiu, então ele tinha razão, ele veio para ser titular do Flamengo e até hoje é titular para mim impecável, não há dúvida, insubstituível. Se ele estiver bem fisicamente, ele tem que ser o titular do Flamengo, mesmo 3 anos mais velho do que quando saiu lá do Atlético de Madrid. Outra coisa interessante pra caramba que eu achei, ele é um cara já beirando a aposentadoria, já bem próximo disso, ele poderia estar bem acomodado, mas aí ele continua conversando com a repórter sobre o momento atual da carreira. E aí ele fala assim: não consigo viver do passado. Eu não tenho um museu com as coisas da minha casa, com as coisas da minha carreira na minha casa, porque eu sigo competindo. Então isso dá bem a tônica do que é o Filipe Luís e você consegue perceber que ele não veio para o Flamengo para se aposentar, ele não veio para a América do Sul porque aqui ia ser mais fácil, aqui ele ia receber e jogar mais ou menos e estava tudo bem, fazer um encerramento tranquilo de carreira. Ele veio porque ele é muito competitivo mesmo, e aí você consegue perceber isso quando ele fala, né? Eu nem tenho um museu com as minhas coisas em casa porque eu estou competindo ainda, o museu é para depois. E aí ele vai conversar lá com a repórter, pergunta para ele: e vem cá, e como é que está a sua situação de posicionamento e tal? Para quem não lembra, o Filipe Luís dizia, ou ele já disse até aqui já no futebol brasileiro, que a posição dele é meio campo, que um dia, se alguém deixasse ele no meio campo, ser o meio campo do time, ele nunca mais sairia, porque ele é muito melhor no meio campo, e ele falou isso em algumas entrevistas, inclusive já aqui no Brasil, só que aqui no Brasil ficou complicado para ele já mais velho, né? E aí a repórter, eu acho que lembra disso e deixa nas entrelinhas para ele responder: pô, como é que tá seu posicionamento lá, como é que você tá jogando? E aí ele fala: eu conversei com o Cholo, com o Simeone, e o Simeone chegou à conclusão junto comigo que quando você, com o avançar da idade, quando você fica mais velho, é preciso dar um passo atrás na linha defensiva para estar mais fresco, é um termo que ele usa, para estar mais novo, né, para os combates defensivos. Então ele deixa claro que entende perfeitamente que nesse momento, agora sim, ele não tem mais condição de jogar em meio campo ou jogar de repente fazendo ala, avançado. E aí, por sorte, ele se enquadra perfeitamente com a ideia de futebol do Paulo Sousa, com 3 zagueiros, sendo um dessa linha de defensiva, aí, dessa primeira linha defensiva, sendo um lateral que saiba sair jogando, e isso a gente sabe que ele sabe fazer as coberturas, sabe se posicionar para deixar a defesa menos exposta, e mais que isso, para dar alternativas para essa linha de defesa sair. Então ele entende, e o Simeone fala com ele exatamente o que está acontecendo hoje no desenrolar do time do Flamengo, o que está sendo proporcionado aí pelo Paulo Sousa
taticamente. Então isso se enquadrou perfeitamente com o atual momento do Filipe Luís. E aí uma última coisa que ele fala nessa entrevista, que é também bem interessante, e que eu acho que o Flamengo tem que ficar com o olho aberto agora. Para mim, o Flamengo já deveria ter feito essa movimentação, que é o Filipe Luís não pode sair do clube na temporada que vem. De repente o clube já deveria ter falado com ele, ter feito um contrato de mais de um ano, mas esse ano sendo para o futebol, ele dentro de campo, e no próximo ano ele já se formando aí um possível treinador, um possível membro da comissão técnica. É isso que ele fala, que vai estar em algum corpo técnico, ele não sabe se como treinador ou como outras profissões. Ele não consegue se imaginar fora do futebol e fora do campo. Ele dá a entender que para ele não serve muito uma questão meio dirigente ou mais burocrática, uma atividade mais burocrática, empresário, talvez jogador. Não, ele se enxerga dentro de campo. A gente sabe porque ele tem uma visão como poucos aí do que acontece dentro de campo. É muito inteligente. Há pouco tempo a gente viu o Barroca falando que o Filipe Luís quebrou a tática dele em menos de um minuto. O Barroca organiza o time do Botafogo e aí em um minuto de jogo o Filipe Luís percebe o que aconteceu e já reorganiza o Flamengo. Imagino que o futuro dele seja então como treinador de fato, e o Flamengo não pode perder a oportunidade de ter um cara que intelectualmente é muito acima da média no futebol brasileiro. Talvez ele seja o cara para o clube investir muito, investir bem pesado para ele se desenvolver na parte técnica e aí de repente assumir futuramente, cumprir talvez uma função de auxiliar técnico de algum dos grandes treinadores do Flamengo, que o Flamengo vai ter aqui nos próximos anos, porque ele já é um cara rodado, ele é um cara que tem moral no futebol mundial. Então eu imagino que nenhum treinador não vai querer ter o Filipe Luís ao lado, ajudando, vai entender que ele está ali para um processo de maturidade, de aprendizagem, e ele pode se desenvolver ali para de repente 1, 2, 3 anos depois assumir o elenco profissional do Flamengo e vir a ser um treinador vitorioso e com longevidade no clube. A gente tem que parar de ter que trocar treinador a cada 2 vezes por ano, uma vez por ano ter que trocar treinador. A gente precisa de um trabalho longevo, um trabalho qualificado principalmente, mas longevo, que dê calma ao elenco, que faça com que o elenco ganhe maturidade e que o time ele tenha certeza de que está bem servido do ponto de vista de gestão técnica e tática. Então, talvez o Filipe seja esse cara. A entrevista dele foi muito clara e muito honesta com as coisas, e eu gostei muito dele falar que ele não está aqui para acabar a carreira, ele está no último ano, talvez o último ano da carreira dele, mas ele está empenhado ao máximo, e pelo menos é o que eu tenho realmente visto aí nesse começo de temporada de 2022. Bom, esse foi o vídeo de agora. Eu vi que ele repercutiu um pouco aqui no Brasil, achei interessante trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu like, se inscreve no canal, acione o sininho. Mengo é paixão! Valeu!